E aí, galerinha do primeiro ano, tudo bem? Voltamos com nossa matemática B, não é? Passamos uma semana aí sem nossa matemática, mas retornamos. Vamos continuar trabalhando com nossa geometria, tá? Hoje nós vamos dar início, tá bom? Aquela questão da circunferência e retas externas, tangentes e secantes, tá bom? Ou melhor, nós vamos dar uma misturada aqui do estudo da circunferência com as retas, tá bom? Bom, essa nossa aula de hoje é a nossa aula 16, tá? Da nossa apostila 2, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar essa questão de retas e circunferências. Qual é a relação que existe entre elas, tá bom? Bom, primeira relação que existe, primeira. Quando você for trabalhar retas e circunferências, uma reta em relação a uma circunferência, ela pode estar contida ou ela pode estar em 3 pontos em relação a essa circunferência, tá bom? Professor, quais são esses pontos? Qual é a localização dessa reta em relação à circunferência? Bom, se você considerar uma reta R qualquer, essa reta ela pode estar externo, tá? À circunferência. Professor, o que é uma reta externa à circunferência? Ela não toca em nenhum ponto. Você pode observar que nossa reta R ela é uma reta externa, tá? Ela não toca em nenhum ponto dessa circunferência, ok? Então não existe pontos. Então não existe pontos, tá? Ela não toca a circunferência em nenhum ponto, ok? Nossa segunda reta, a reta T, tá bom? A reta T, ela é uma reta tangente. Ela tangencia a circunferência. O que acontece? Ela toca a circunferência em um único ponto. Tá bom? E quando ela toca essa circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus se você imaginar uma reta, tá? Em qualquer ponto da circunferência. Se você imaginar uma linha ou uma reta do ponto até o centro da circunferência, ok? Ela forma, olha, se você imaginar essa linha aqui, ó, até o centro ela forma um ângulo de 90 graus, ok? Bom, e o que é uma reta secante? Essa reta secante ela toca em 2 pontos da circunferência, tá? Você pode perceber que ela toca no ponto B e no ponto C, ok? Então ela já vai tocar em 2 pontos dessa circunferência. Professor, só 2 pontos? Só 2 pontos, tá bom? Então nós temos a reta tangente, apenas um ponto, tá? E a reta secante, ela toca em 2 pontos, tá bom? Muito simples, não é? Depois que você tem esse entendimento de o que é externo, secante e tangente, nós vamos trabalhar essa questão aqui das retas, ou melhor, 2 ou mais retas tangentes ou secantes a uma circunferência, tá bom? Lá na frente nós vamos também estudar a relação se essa reta ela está secante, tangente ou externa à circunferência. Nós vamos fazer alguns cálculos em relação a isso. Hoje eu quero que você entenda quando é que nós temos essas retas tangentes e elas se encontram em um único ponto, tá? Professor, então o que significa isso? Se eu tenho um ponto dessas 2 retas, tá? De encontro delas, e as duas são tangentes à circunferência, tá? Então, teoricamente, o ponto da tangência até o ponto P, que é o ponto de intersecção dessas retas, tá? De encontro delas, o ponto A ao B, a distância que eu vou chamar de x, tem a mesma distância do ponto B ao ponto P, tá bom? Resumindo, eles são iguais. Professor, me demonstra isso, me prova que AP é igual a BP, tá? Simples. Eu não sei se você lembra, nós trabalhamos um pouquinho com semelhança e congruência de triângulos. Olhe para a nossa figura. Eu acabei de falar para vocês que toda reta que ela é tangente à circunferência, ela forma um ângulo de 90 graus com uma linha, ou melhor, com o raio dessa circunferência, que no caso é essa linha que vai do ponto de encontro até o centro dela, tá bom? Então ela forma um ângulo aqui ela de 90 graus. Agora, se você imaginar uma linha, tá? Essa linha pontilhada de vermelho que vai do centro da circunferência até o ponto P. O que acontece? Você pode perceber que ele vai dividir a nossa figura aqui, olha. Nós tínhamos um quadrilátero, nós dividimos essa figura aqui
em dois triângulos retângulos. Observem aqui, ó, nós temos dois triângulos retângulos. Quem são eles? O triângulo AOP e o triângulo PBO. Tá bom? São dois triângulos retângulos. Eles têm essa parte pontilhada, essa linha pontilhada é um lado em comum entre eles. Resumindo, você pode observar que essa é a nossa hipotenusa. A hipotenusa dos dois triângulos é uma hipotenusa comum, é a mesma hipotenusa. Tá bom? Como os raios aqui, olha, os raios são também elementos iguais, que é um dos catetos, que é o cateto menor desses dois triângulos. Resumindo, esses triângulos são congruentes. Tá bom? Se eles têm, olha, essa hipotenusa em comum e um dos catetos também em comum, esse outro cateto, que é o cateto maior, também é a mesma coisa. Tá? É o mesmo. Significa que o ponto AP, a distância AP, é igual à distância BP. Tá? Porque nós temos dois triângulos congruentes. Tá certo? Olha, pegue sua apostila. Dê uma olhadinha na primeira questão. Primeira questão, letra A. O que ela pergunta para você? Ela fala o seguinte: nós temos aqui duas retas tangentes à circunferência, tá? E ela quer que você ache o valor de x, tá bom? Você vai encontrar essa questão, olha, na sua página 152, primeira questão, letra A. Ela é bem categórica mesmo, tá? Ela te pede o valor de x. Qual é o valor de x? Aí você pergunta, poxa, como é que eu vou encontrar o valor de x se ele me deu valores diferentes? Mas, pela definição que eu acabei de demonstrar para vocês, tá? Você pode observar que esses dois elementos são iguais. Tá bom? Vamos fazer o cálculo? Rapidinho. Eu posso fazer o quê? Eu posso dizer que esse ponto, eu vou chamar aqui de ponto A, ponto B. Tá bom? Então eu sei que 3x menos 3 é igual a x mais 13. É igual a x mais 13. Tá bom? Então fica como? Você pode jogar esse x para o lado direito, aliás, o lado esquerdo, né? Seu lado esquerdo. No caso vai ficar 2x, ele passa subtraindo. É igual a 16. Por que 16, professor? Porque, na verdade, esse 3 passa somando. O x passa subtraindo, fica 2x, e esse 3 passa somando com o 13, fica 16. Aí fica x é igual a 16 sobre 2. Quem é o nosso x? 8. Tá? Então, quando o x for igual a 8, eu posso dizer que a reta AP é igual à reta BP. Olha como é simples, tá bom? Então, pessoal, a gente volta já no próximo quadro para nós trabalharmos também essa relação de pontos, tá? E retas tangentes à circunferência. Valeu! E aí, galera, voltamos, tá? Nossa segunda parte. E aqui na nossa segunda parte a gente vai entender como funciona um quadrilátero circunscrito a essa circunferência. Professor, esse quadrilátero circunscrito tem alguma coisa a ver com aquelas retas tangentes à circunferência? Tem. Se eu tenho um quadrilátero circunscrito, tá? Nessa circunferência, o que é que acontece? Esse quadrilátero aqui ele é formado por 4 retas tangentes, tá? Que se interceptam. Você pode observar que os 4 lados dessa figura aqui, eles interceptam a circunferência e tangenciam ela, tá bom? Professor, tem alguma regra? Tem. A formação desse quadrilátero, eu vou dizer que a somatória dos dois lados opostos são iguais. Como assim? Qual é a relação? Eu vou dizer que AB, tá? AB mais CD, que são lados opostos, tá certo? É igual a AB, no caso, aliás, AD mais CB, ou BC, tá bom? A somatória de dois lados opostos é igual à somatória dos outros dois lados opostos, tá bom? Vamos demonstrar isso? Vamos entender como é que isso funciona? Eu vou denominar aqui e vou utilizar aquela nossa segunda regrinha das retas tangentes, tá bom? Bom, se eu tenho ponto A, B, C e D são elementos em comum, tá? Por exemplo, eu vou dizer que o ponto A é de duas retas tangentes, então eu vou chamar aqui esse lado de x e esse lado aqui também de x. Lógico, pela regra eles são iguais, tá? Aqui no ponto B,
Esse lado aqui, olha, eu vou chamar de y e esse aqui também eu vou chamar de y. Lógico, são iguais. Lembram-se da nossa aula anterior? Aqui eu vou chamar de z. Então, por exemplo, aqui é z, então aqui também vai ser z, tá? São lados iguais, tá bom? E eu vou chamar isso aqui de w e esse lado aqui também de w, porque no ponto D os dois lados são iguais, né? São tangentes comuns ao ponto D. Se você observar, olha como é interessante, tá bom? Eu vou utilizar a somatória, eu vou demonstrar isso aqui, tá? Quem é o meu lado AD? O meu lado AD é W mais X. Quem é o meu lado BC? O meu lado BC, na verdade, ele é Y mais Z. Tá bom? É o meu lado AD mais o meu lado BC. Professor, e se eu somar o lado BC, o lado AB, quem é o lado AB? O lado AB é X mais Y. Tá bom? E quem é o lado CD? O lado CD é W mais Z, tá bom? Ou melhor, mais W mais Z. Professor, tem igualdade aqui? Tem. X, ó, o X, Y, W, Z. A somatória aqui, olha, é a mesma somatória desse lado, ó. X, Y, W, Z. Só que estão em colocações diferentes, né? Mas a colocação não interfere na somatória, tá bom? Eu acabei de demonstrar para vocês que a somatória do lado AD mais o BC é igual à somatória do lado AB mais o CD. Então, essa relação, ela é verídica? É. Essa relação, ela é verídica, tá bom? Bom, então, nós já temos aqui a demonstração. Eu quero resolver uma questão que está na apostila de vocês, na página 152. Terceira questão. Ela relaciona justamente esse nosso elemento, tá bom? Eu vou apagar aqui a nossa igualdade, que eu demonstrei para vocês, tá? E vamos aplicar ela nessa questão, que é a nossa terceira questão. Pegue sua apostila, vamos dar uma olhadinha. Ela fala o seguinte: um quadrilátero ABCD. Eu não coloquei em si os valores, eu coloquei só os pontos. ABCD. É um quadrilátero. Está circunscrita uma circunferência de centro O, tá bom? Conforme a figura. Dado que o lado AB, pronto, vamos colocar os valores. Eu vou agora colocar os valores que a questão denominou, tá bom? Então fica AB é igual a 12, tá? O lado BC ela é igual a 7, ok? O lado AD, esse lado todinho aqui, olha, o lado AD, ele mede 2x mais 1. E o meu lado CD, ele mede x mais 2. Tá bom? Pergunta. Qual é a pergunta agora? Ela fala assim, ó. Então, qual é o valor do x? Tá? Professor, como é que eu vou encontrar o valor do x? Você vai aplicar a nossa relação do quadrilátero circunscrito na circunferência, tá? Bom, se eu aplicar a relação, eu vou somar os lados opostos, tá certo? E vou igualar essas somatórias. Lógico, se eu tenho um quadrilátero, eu tenho dois lados que são opostos, então eu tenho dois lados, tá? 2, 2, 2, 2, ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou somar o 2x mais 1. Com quem, professor? Com 7. O lado oposto ao 2x mais 1 é o lado 7. Mais 7 é igual a x mais 2. X mais 2. Somado com quem? Quem é o lado oposto? É o nosso 12. Ok? Mais 12. Bom, se você analisar, nós temos duas equações. Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Ok? Aí fica como? 2x mais 8
é igual a x mais 14. Somei, você pode perceber que eu somei o x, tá? E os números, ok? Número com número, letra com letra, ok? Eu vou jogar o x para o lado esquerdo, vai ficar x é igual a 14 menos 8. Tá bom? Quem é o meu x? Nosso x aqui ele é igual a 6. Nós achamos o valor de x que relaciona essa circunferência inscrita no quadrilátero ou quadrilátero circunscrito nessa circunferência. Relacionando o quê? Essas retas tangentes. Tá bom? Professor, essa questão aqui ela é de marcar. Qual é a nossa alternativa? Dê uma olhadinha na sua apostila. Nossa alternativa correta é a letra B. B de bola. Tá bom? Alternativa correta é a letra B. Viram como é simples? Viram como é fácil? Então, essas relações elas existem? Existem. Tá? Elas têm fundamentação? Tem. Tá certo? Aí nas próximas aulas nós vamos aplicar esse nosso conhecimento em mais algumas questões. Ok? Então, um forte abraço e até mais.